Pessoal, o bloqueio do orçamento secreto vem dando o que falar, viu? Arthur Lira, então, nem se fala, já está se mordendo todo com esse assunto. E para vocês que ainda não estão por dentro, vou trazer um vídeo completinho da Natuzaneri explicando os pedidos do ministro do STF, Flávio Dino, sobre a liberação de emendas. Antes, é claro, eu te convido a se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar a nossa publicação. A sequência de pedidos de Flávio Dino. Olha só o que escreve o Flávio Dino no despacho desta sexta-feira, que desde agosto de 24 seguem-se persistentes tentativas do STF de viabilizar a plena execução orçamentária e financeira com a efetiva entrega de bens e de serviços à sociedade, o que está dito na Constituição. Entretanto, aproxima-se o final do exercício financeiro sem que a Câmara dos Deputados forneça as informações imprescindíveis, a Câmara insistindo em interpretações incompatíveis com os princípios constitucionais da transparência e da rastreabilidade. Imperativo para regular a aplicação de recursos públicos. Mais claro, impossível. Não precisa nem ter uma evoluída interpretação de texto para entender do que Flávio Dino está tratando. Mas olha só o que aconteceu nesse período de feriado de Natal e agora o feriado de Réveillon. Na segunda-feira, dia 23, antes do Natal, Flávio Dino determinou a suspensão do pagamento de 4,2 bilhões de emendas de comissão. Tem outros tipos de emenda, tá? Tem as emendas individuais, essas, no momento que são apresentadas, entram no exercício, são pagas, são obrigatórias, ninguém mexe nelas. E aí, quando o orçamento secreto terminou, os parlamentares inventaram essa emenda de comissão, porque o orçamento secreto era uma emenda de relator. Então, ficava um relator em cima de um montante de dinheiro. Esse relator não era o poderoso da história, os poderosos da história eram, de um lado, Arthur Lira e do outro, Davi Alcolumbre, presidente da CCJ e presidente da Câmara. E aí os parlamentares acharam essa maneira, vamos pegar aqui a emenda de comissão e vamos distribuir aqui a emenda de comissão, sem que fique claro quem é que está mandando o quê? Ótimo, vamos continuar fazendo aqui o nosso orçamento secreto. E aí, com a decisão do Dino, da última segunda-feira do dia 23, uma série de atos e fatos aconteceram. Um deles, a Elisa nos contou e o Camarote repisou, que de repente aparece um ofício assinado pelo presidente da Câmara e por líderes partidários da Câmara, dizendo o seguinte: nós aqui confirmamos as indicações de 4,2 bilhões em emendas de comissão. O Supremo Tribunal Federal pode liberar. E aí o Dino diz o seguinte: a propósito, lembro mais uma vez, ele está dizendo no despacho de hoje, não existem no ordenamento jurídico pátrio brasileiro emendas de líderes. Isso não existe. Assim como eles inventaram o orçamento secreto, emenda de líder não tem. A Constituição Federal trata exclusivamente sobre emendas individuais e de bancada, que é quando a bancada de São Paulo, por exemplo, se reúne para destinar um montante de verbas para um determinado empreendimento, para uma determinada obra ou programa social, por exemplo. Enquanto que as emendas de comissão são reguladas pela resolução tal. Flávio Dino está dizendo o seguinte: vocês estão inventando a roda, Camarote. Vocês estão fazendo puxadinhos. E esses puxadinhos não contemplam o que prevê a Constituição Federal. E aí eu quero entrar na história da investigação. Já teve reportagem de uma cidade no Maranhão que tinha chapa de Boca, mais do que Boca tinha, o município. Já teve caso de emenda de parlamentar que é do Amapá para um outro estado, que era destinação cruzada de verba. Ninguém nunca entendeu essa história. Ninguém nunca entendeu. Parlamentar no Senado, sobretudo o senador, ele é eleito para enviar recursos para o estado dele. O deputado também. Eu nunca vi deputado querer mandar recurso para um estado que não vota nele. Tem história aí. E para muita gente, para a polícia também, tem muito esquema por aí. Também é relutante lembrá-los de que a extrema-direita e o Centrão planejavam atrapalhar o governo de administrar o Brasil no ano que vem, como represália por não poderem usar o orçamento secreto de forma escondida. Ela alega que os líderes partidários, os líderes ali das bancadas, confirmaram as emendas já indicadas, baseadas em 6 consultorias jurídicas do Executivo. Então, para dizer assim, os deputados
eles não burlaram a decisão do Supremo, porque essa decisão foi baseada em 6 consultorias jurídicas do Poder Executivo. O governo participou dessa decisão dos deputados. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque é importante, e o Valdo sabe disso bem, quando você conversa com os deputados e os senadores, eles dizem que o que o Supremo está cobrando agora não era a regra ontem, não era a regra antes. Então, por exemplo, a grande preocupação deles é definir e trazer a público esses patrocinadores, esses deputados que bancaram essas emendas, porque eles diziam que essa regra não existia lá atrás, que daqui para frente tudo bem. Então, esse é o primeiro ponto, Valdo. E 2, para dizer que estava tudo costurado com o Executivo. Como eu comentei aqui, o presidente Lula está ciente dessa reclamação da Câmara dos Deputados e da situação difícil que ele vai pegar em 2025. Com a governabilidade junto a esses parlamentares por causa dessa decisão do Supremo. E eu tenho a impressão, Valdo, de que o governo lá atrás, porque isso é uma bandeira de acabar com o orçamento secreto, legítima, obviamente, que o presidente Lula encampou na campanha de 2022, mas me parece que é aquela coisa, cuidado com o que você deseja. Porque foi tão longe para um governo que não tem base e precisa desse Congresso e está vendo essa instabilidade na política refletir na economia, que agora eles estão olhando e achando, o próprio Executivo, fontes no Executivo com quem eu converso, acham que vai atrapalhar a vida deles. Mas é isso, como é que faz? Não tem qual é a outra solução que o Flávio Dino tem diante do avanço dessa discussão? Então tá bom, vou parar, vou ficar olhando aqui para o teto e não resolve a questão das emendas. Não tem o que fazer. Então, assim, era preciso... Minha visão, Valdo, quantas vezes esses parlamentares se sentaram com o Supremo para discutir esse assunto? Nós estamos acompanhando, como me disse um ministro do Supremo hoje, essa novela. É uma novela essa questão das emendas. E nada foi decidido até agora. Agora é isso. Como diz um deputado ali ligado ao grupo do Lira para mim, quando o judiciário aperta, quem sofre as consequências é o Executivo. Vai sobrar para o Executivo, Valdo. E quem vai sofrer primeiro na política, como eu disse aqui, vai... Mais uma vez, lembra você, apoie o canal se inscrevendo, comentando, fazendo parte dessa comunidade, deixando sua opinião, mas também assinando por valores a partir de R$3 ou verificando o link fixado, a oportunidade da empresa que nós estamos fazendo a parceria, que fornece para vocês a oportunidade de trabalhar em dólar. Se você está precisando de emprego, existe uma empresa que nos procurou, falou, Rony, avisa para o seu público aí, que a gente oferece uma oportunidade de trabalho em dólar, ensina o caminho das pedras e se você não gostar, você pode devolver o dinheiro, então é tranquilo lá. Pelo que eu estou vendo, tem devolução sim, funciona a devolução, umas 10 pessoas já devolveram, mas centenas compraram e não devolveram. Então tá aí, faça parte, eu ganho uma pequena comissão. E se você comprar aqui pelo nosso link, ajuda também, beleza? Então valeu.